Maria, a mãe de Jesus, é uma figura muito especial na história do cristianismo. Mas você já se perguntou se tudo o que ouvimos sobre ela está realmente na Bíblia? Ao longo dos séculos, muitas crenças foram construídas sobre Maria, e algumas delas, embora bem intencionadas, vão além do que as Escrituras ensinam. Hoje, vamos analisar 10 mitos sobre Maria à luz da Palavra de Deus. Prepare-se para descobrir verdades incríveis, desmistificar conceitos e fortalecer sua fé. Vamos começar. Mito 1. Maria é a mãe de Deus. Você já ouviu alguém chamar Maria de mãe de Deus? Esse título foi oficializado no Concílio de Éfeso, no século V, como uma forma de destacar que Jesus era totalmente divino. Mas será que esse título faz sentido quando olhamos para a Bíblia? A Bíblia ensina que Jesus, como Deus, é eterno e existia antes de todas as coisas. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus em sua forma humana, mas não a origem da sua divindade. Veja o que diz o Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus já existia antes de nascer como homem, porque ele é Deus eterno. Chamar Maria de mãe de Deus pode causar a impressão errada de que ela é a fonte da divindade de Cristo, o que não é bíblico. Maria foi uma serva fiel e teve um papel único no plano de Deus, mas a sua relação com Jesus não altera o fato de que ele é eterno e independente em sua divindade. Mito 2. Maria não teve outros filhos. Outro mito muito comum é o de que Maria permaneceu virgem por toda a vida. Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Na verdade, o Novo Testamento menciona várias vezes os irmãos e irmãs de Jesus. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, lemos: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Aqui, a Bíblia é bem clara ao listar os irmãos de Jesus. O termo grego usado para irmãos, adelphos, refere-se a irmãos biológicos, e não primos ou parentes distantes, como alguns argumentam. Outro detalhe importante está em Mateus capítulo 1, versículo 25. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz seu filho primogênito. A palavra enquanto sugere que depois do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram uma vida conjugal normal, o que resultou em outros filhos. Além disso, o uso do termo primogênito indica que Jesus foi o primeiro filho de Maria, mas não o único. Portanto, a ideia de que Maria nunca teve outros filhos não encontra respaldo bíblico. O que vemos nas Escrituras é que ela foi uma mulher obediente ao plano de Deus, mas teve uma vida familiar normal depois do nascimento de Jesus. Esses são apenas os 2 primeiros mitos, mas tem muito mais pela frente. Continue com a gente, porque nos próximos minutos vamos analisar outras crenças populares sobre Maria e o que a Bíblia realmente ensina. Não perca. Mito 3. Maria foi concebida sem pecado. Você já ouviu falar da Imaculada Conceição? Esse é um dogma que afirma que Maria foi concebida sem o pecado original, ou seja, que desde o momento em que foi gerada ela já estaria livre de qualquer pecado. Essa ideia foi oficializada pela Igreja Católica apenas em 1854. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em Romanos 3:23 está escrito: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra todos inclui toda a humanidade, sem exceções. Além disso, Maria mesma reconheceu sua necessidade de um Salvador. Veja o que ela disse em Lucas 1:47: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria fosse isenta do pecado, ela não precisaria de um Salvador, mas aqui vemos claramente que ela reconhecia sua dependência de Deus. O dogma da Imaculada Conceição não encontra base bíblica. Pelo contrário, as Escrituras ensinam que todos nós, incluindo Maria, herdamos a natureza pecaminosa de Adão e precisamos da graça de Deus para a salvação. Isso torna o papel de Jesus ainda mais glorioso. Ele é o único que viveu sem pecado e nos oferece redenção. Mito 4. Maria ascendeu ao céu em corpo e alma. Outro mito amplamente difundido é o de que Maria foi levada ao céu em corpo e alma, sem experimentar a morte. Essa crença, conhecida como Assunção de Maria, foi proclamada como dogma pela Igreja Católica em 1950. Mas será que a Bíblia confirma isso? A verdade é que as Escrituras não mencionam nada sobre Maria ter ascendido ao céu dessa maneira. A única ascensão registrada na Bíblia é a de Jesus, após sua ressurreição.
Veja o que está escrito em Atos 1:9. Depois de dizer isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Além disso, a Bíblia ensina que todos os crentes, incluindo Maria, aguardam a ressurreição futura no retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,16, lemos: Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse evento será para todos os que pertencem a Cristo, incluindo Maria. Não há evidência bíblica de que ela tenha recebido esse privilégio antes de qualquer outro crente. A Assunção de Maria é uma tradição que não tem fundamento nas Escrituras e desvia o foco da obra completa de Cristo, que é o único exaltado como Senhor nos céus. Já vimos que tanto a Imaculada Conceição quanto a Assunção de Maria não têm base bíblica. Esses conceitos podem até parecer bem intencionados, mas acabam desviando nossa atenção do que realmente importa: a supremacia de Cristo e a suficiência de sua obra. Ainda temos muitos mitos para analisar, então continue conosco no próximo segmento para descobrir mais verdades bíblicas sobre Maria. Mito 5. Maria é a Rainha do Céu. Um título amplamente atribuído a Maria no catolicismo é o de Rainha do Céu. Essa ideia aparece em muitas tradições que a colocam em um trono celestial ao lado de Jesus. Mas será que esse título tem respaldo bíblico? Na verdade, a única menção ao título Rainha do Céu na Bíblia está em Jeremias 7,18, onde Deus condena a idolatria do povo de Israel. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos para a Rainha do Céu. Além disso, derramam ofertas de bebida a outros deuses para me provocarem a ira. Aqui, o título Rainha do Céu refere-se a uma deusa pagã adorada em rituais idólatras, prática que Deus rejeitou completamente. As Escrituras exaltam apenas um rei no céu, Jesus Cristo. Ele é o único digno de honra e glória. Em Apocalipse 19:16, vemos: Em sua capa e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maria foi uma mulher extraordinária, escolhida para um papel único na história da salvação, mas não há base bíblica para atribuir a ela o título de Rainha do Céu. Esse conceito não apenas desvia o foco de Jesus, mas também pode levar a práticas que se aproximam da idolatria. Mito 6. Maria é corredentora com Cristo. Você já ouviu alguém dizer que Maria é corredentora? Essa ideia sugere que Maria teve um papel ativo na redenção da humanidade junto com Jesus, devido ao fato de ter sido escolhida para dar à luz o Salvador. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? A palavra de Deus é clara: Jesus é o único Redentor. Em Hebreus 10:12, lemos: Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz foi único, completo e suficiente. Não há nada que precise ser acrescentado a essa obra. Além disso, Timóteo 2:5 afirma: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esse versículo deixa claro que não há espaço para outro mediador ou redentor. Maria teve um papel importante no plano de Deus, mas ela mesma precisava da redenção oferecida por Cristo, assim como todos nós. A ideia de Maria como corredentora não apenas contraria as Escrituras, mas também diminui a centralidade de Jesus como único Salvador e mediador. Os mitos que analisamos hoje nos mostram como é importante voltar à Bíblia para entender a verdade. Maria foi uma serva fiel e obediente, mas títulos como Rainha do Céu ou Corredentora não têm base bíblica e desviam nossa atenção do que realmente importa: a supremacia de Cristo. Ainda temos mais questões para esclarecer sobre Maria, então fique com a gente para o próximo segmento. Vamos juntos desmistificar outros conceitos e fortalecer sua fé na Palavra de Deus. Mito 7. Maria ouve nossas orações. Muitas pessoas acreditam que Maria pode ouvir e responder às orações de milhões de fiéis ao mesmo tempo, como se fosse onipresente. Essa ideia parte do princípio de que Maria tem um papel de intercessora entre os cristãos e Deus. Mas será que isso está de acordo com a Bíblia? A onipresença, ou seja, a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é um atributo exclusivo de Deus. Veja o que o Salmo 139:7-10 diz: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Somente Deus possui essa capacidade. Além disso, em 1 Timóteo 2:5 está escrito:
Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A Bíblia não dá a Maria, nem a qualquer outro santo, o papel de mediador. Jesus é o único que intercede por nós diante de Deus. Por isso, nossa oração deve ser direcionada exclusivamente a Ele. Mito 8. Aparições marianas. As aparições de Maria, como as de Fátima ou Guadalupe, são amplamente veneradas por muitos. Nessas visões, acredita-se que Maria transmite mensagens para a humanidade. Mas essas aparições têm respaldo bíblico. A verdade é que a Bíblia nos ensina que o plano de Deus foi completamente revelado por meio de Jesus Cristo. Veja o que Hebreus 1:1-2 diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Isso significa que não há necessidade de novas revelações ou mensagens. O que precisamos saber sobre Deus e seu plano já foi plenamente revelado em Cristo e registrado nas Escrituras. Embora essas aparições possam inspirar fé em algumas pessoas, é importante lembrar que tudo deve ser analisado à luz da Bíblia. E a Bíblia nos ensina que nossa adoração e atenção devem ser exclusivamente voltadas para Deus. Mito 9. Maria é mãe de todos os cristãos. Algumas pessoas interpretam as palavras de Jesus na cruz. Mulher, eis aí o teu filho, como uma indicação de que Maria se tornou a mãe espiritual de todos os cristãos. Mas será que esse é o real significado? O contexto mostra que Jesus estava cuidando de sua mãe, confiando ao cuidado de João, seu discípulo amado. Esse gesto foi um ato de amor e responsabilidade familiar, mas não estabelece Maria como mãe de todos os crentes. A Bíblia é clara em afirmar que todos os cristãos têm um único Pai espiritual, Deus. Em João 1:12 está escrito: mas a todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus nos ensinou que nossa relação espiritual é com Deus Pai, e não com qualquer figura terrena, por mais importante que seja. Mito 10. Maria cometeu adultério. Por fim, vamos abordar uma acusação absurda e sem fundamento, a de que Maria teria cometido adultério, gerando Jesus de forma ilícita. Essa ideia é propagada por alguns grupos que rejeitam Jesus como Messias, mas não tem base alguma na Bíblia. O relato bíblico em Mateus 1:18-20 deixa claro que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, inicialmente confuso, foi orientado por um anjo a aceitar Maria, pois o que estava acontecendo era parte do plano divino. Essa acusação de adultério não apenas contradiz as Escrituras, mas também ignora o caráter justo e fiel de Maria. A concepção virginal de Jesus é um dos maiores milagres da história da redenção e um testemunho do poder de Deus. Chegamos ao final da nossa jornada, onde desvendamos 10 mitos sobre Maria e nos aprofundamos no que a Bíblia realmente ensina. Maria foi uma mulher de fé, humildade e obediência, um exemplo para todos nós. Mas como vimos, ela não ocupa os papéis e títulos que muitas tradições lhe atribuem. O foco da nossa fé deve estar em Jesus Cristo, o único Redentor e Mediador. Que possamos seguir o exemplo de Maria em sua devoção a Deus, mas sem nos desviar do centro do Evangelho. Se você gostou deste estudo, compartilhe com mais pessoas e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe sua vida.